primeira vez, alguém vai abrir os bastidores de um funil de webinário e te mostrar como nós, da Raio Weber, vamos formar 100 empresas que vão fazer 6 a cada 7. Ou seja, 100 mil de faturamento a cada 7 dias, toda semana. Esse é o primeiro vlog da nossa saga e a nossa meta em 2025 é formar 100 empresas. E você vai acompanhar todos os bastidores, os acertos, os erros e mostrar realmente como esse funil pode mudar o seu jogo. Me fala um pouco mais do seu projeto, o que você faz hoje? Cara, enfim, resumidamente, a gente é do nicho de educação, onde a gente trabalha com profissionais que querem investir no mercado imobiliário. E a gente está, mais ou menos, por lançamento, a gente está faturando uma média de 400 mil a 500 mil por lançamento. A gente vive muito naquela situação de ansiedade, né? Então, sempre previsibilidade, assim. E a gente não quer hoje, o expert, ele não quer hoje mudar a rota do produto. Legal. Porque ele já se apegou a isso, então ele quer trazer uma visão ali mais recorrente sem precisar mudar o produto. E a gente viu como possibilidade a gente entrar para essa parte do webinário. E como é que funciona mais ou menos esse webinário aí? Principalmente o mercado. Tu acha que ele se aplica ao mercado? A essência do webinário por trás é você gerar muito mais previsibilidade semanal do que esperar 2, 3 meses para você poder fazer lançamento, por exemplo. Porque imagina, você faz hoje uma injeção de caixa, daqui 2, 3 meses você precisa performar tão bem como você performou no último para gerar esse resultado. Então você sempre fica à mercê que tudo precisa dar certo. O lead precisa vir muito qualificado, a equipe precisa realmente estar comprada com você, você precisa que o lançamento, o CPL não estoure, né, o teu custo por lead fique ali dentro do que você já imagina. A pesquisa tem que estar muito redonda, então são vários fatores que dentro da engrenagem precisa rodar perfeitamente para que você realmente consiga ter ROAS. E mesmo que rode perfeitamente, existe um ponto muito importante, que é a condução. Ou seja, a maneira como o expert vai conduzir o lançamento precisa ser perfeito, para de fato quebrar a objeção, de fato a galera entender que ele não é uma ferramenta, ele é de fato o caminho que o cara precisa para poder de fato escalar. Então qual que é a diferença do lançamento e webinário? Webinário você roda semanal, muito mais previsibilidade sempre no público frio. A gente não depende de construir conteúdo, a gente não depende de estar ali ao vivo. Uma vez que você validou, você roda isso semanal. E é muito mais previsível. Por quê? A partir do momento que você quer fazer ajuste de conteúdo, você quer fazer ajuste de copy, você não precisa regravar tudo de novo. Então você grava os takes que você precisa. Tipo assim, imagina, você começou a rodar o webinário e o pitch não ficou legal. Você só vai lá e corta aquela parte onde está perdendo retenção e regrava só aquela parte. Coisa que você nunca vai conseguir fazer isso no lançamento, por exemplo. O lançamento, se você errou, daqui 2, 3 meses você faz um lançamento, daqui 30 dias você faz um lançamento, e aí você vai precisar consertar o teu gap. Webinário não. Webinário você roda hoje, não tracionou, não vendeu, amanhã você regrava a parte onde teve caimento de audiência, onde não gerou conexão, não converteu, você só regrava aquela parte. E aí bota para testar de novo. Então isso te dá muito mais segurança, te dá muito mais previsibilidade. E se você já fatura 400 mil por lançamento, tu entende que você tem uma Big Idea validada. A Big Idea validada que você já fatura no lançamento, a maneira como você conduz para a tua base é uma coisa. A maneira como a gente vai conduzir para público frio é outra. Porque as pessoas que já te conhecem, que já compram de você, que é a tua base ali, você não precisa de muitos artifícios para poder converter ela. Agora, quando eu vou fazer um webinário para público frio, eu preciso mudar a maneira como eu conduzo o webinário. E esse talvez seja um dos maiores erros de quem quer fazer transição de lançamento para fazer webinário perpétuo semanal, entendeu? Porque a maneira como eu conduzo para quem não me conhece é totalmente diferente da maneira como eu conduzo para quem já me conhece. Então vocês não vão usar a nossa lista aqui não, né? Nosso público não. Não, a gente não usa essa base. Não, porque qual que é a essência do webinário? A essência do webinário é construir uma autoridade dentro de uma base de pessoas que nunca me viram na vida. Eu tenho a janela de 1h30 a 2 horas para construir essa autoridade. E como é que eu construo essa autoridade? A maneira como o chat aparece nos comentários, as enquetes, aí o cara chega lá, tem 3, 4 mil pessoas ao vivo, mesmo que seja simulado. Mas a pessoa que está assistindo não consegue compreender e entender que de fato isso é simulado. E a maneira como o expert vai lidando com os comentários, isso vai gerando uma sensação e construção de autoridade, de forma imperceptível.
Ele vai, putz, tem um monte de pessoas aqui ao vivo, cara, tem um monte de gente comentando. Putz, eu vi que ele interagiu com alguns alunos dele que estavam aqui no chat, validando que de fato ele é um cara que, tipo assim, tem resultado. Então, putz, peraí, esse é um cara que de fato, no que ele faz, no que ele vende, tem autoridade. Aí, a partir disso, eu vou para a parte de conteúdo, para poder, de fato, te mostrar o como que eu vou te fazer isso. Entende? Então, a maneira como a gente conduz o webinário é o ponto-chave para você conseguir converter público frio. Por isso que a gente não depende de você estar fazendo conteúdo no Instagram, fazendo live, etc, para conseguir fazer isso. Por isso que existe o PPL. O que é o PPL? Pré-lançamento. Você faz distribuição de conteúdos para a sua base para fazer o quê? Preparar essa galera para comprar de você. Preparar essa galera para ter consciência do produto. Preparar a galera que tenha consciência sobre você. O que eu faço é, ao invés de você fazer 45 dias, a gente faz uma janela de 1h30. Aí a maneira como a gente conduz é o ponto-chave para você parar de fazer 400 mil a cada 2, 3 meses e começar a fazer 400 mil a cada 7 dias toda semana. Esse é o game. A equipe vai estar em lançamento, como é que eu vou conseguir a equipe associar o processo de lançamento com o processo do webinário? Legal. Mano, a gente não depende da tua equipe para basicamente nada. A gente aqui não vende mentoria, a gente não vende consultoria, a gente não vende curso. A gente vende uma implementadora. A gente executa tudo para você. A gente executa a parte de copy, parte de infraestrutura, toda a parte de construção de páginas, construção de criativos. A tua única obrigação é fazer o quê? Gravar. A tua única obrigação é gravar. E a gente te leva, a gente te conduz para você faturar $500 mil por mês. Então, a maneira como a gente faz todo esse processo é, você não precisa de equipe, você não precisa de estrutura, no sentido de depender da tua base hoje, de pessoas que prestam serviço para você, para construir esse funil. E qual que é a vantagem disso? São pessoas da nossa infraestrutura que já fazem isso todo dia. São pessoas que já conhecem o nosso método. Imagina, eu tenho que ensinar a sua equipe, o seu copywriter, a nossa metodologia. Quanto tempo isso vai levar para você conseguir de fato tracionar? E não só isso. Você pode entrar em lançamento, você pode começar a construir conteúdo, talvez você tenha outros perpétuos, a tua equipe não consiga acelerar no tempo que a gente precisa. E quanto tempo a gente consegue colocar isso no ar, já que a gente vai estar usando a tua equipe? 7 dias, em média. O nosso prazo hoje para conseguir colocar um funil de webinar no ar é em 7 dias. Você pode rodar o mercado se não encontra isso. E se eu precisar de um auxílio na gravação, como é que funciona aí? Aqui a gente abre para alguns clientes a possibilidade de a gente estar ao vivo. Inclusive, eu estou aqui em Floripa agora. Amanhã a gente vai gravar o Vini, tá aqui, ó, tá gravando pro nosso vlog. A gente vai fazer amanhã com o Vini o processo de implementação de um webinar 100% ao vivo. Então a gente desenha todo o funil, a gente faz a apresentação com ele, a gente fez o fechamento com ele, e aí ao invés de ele fazer essa gravação de casa e eu lá de Curitiba, a gente vem presencialmente para poder auxiliar no processo de quê? De condução. Porque o grande game, desde o princípio que eu estou te falando aqui, é a maneira como se conduz o webinário é a grande chave para você conseguir escalar, concorda comigo? Beleza. Sim. Então, a partir do momento que eu estou presencial, eu consigo auxiliar da melhor forma a maneira como você vai conduzir o webinário. Se for para gerar uma sensação de gravado, faz VSL e fica com o teu rosto péssimo aí. A ideia do webinário é, eu preciso construir como se fosse um grande teatro, só que com muito conteúdo, com muito valor, só que eu preciso transmitir essa sensação para quem está me assistindo, eu de fato consiga, com que ele tenha a seguinte percepção: existe autoridade, existe mecanismo, existe conteúdo, existe entrega e está sendo validado por outras pessoas que estão aqui comigo. E tu acha que em quanto tempo assim de implementação eu consigo estar beliscando a minha meta de faturamento, esses 6 em 7 aí? Tá, vamos lá. Pegando um projeto muito parecido com o seu, que entrou pra gente, era um projeto que já faturava 600 mil meses. Isso no perpétuo. VSL, Typebot, vai pro pessoal comercial, faz fechamento. E em lançamentos, eles faziam 3, 4 milhões. Só que essa comunicação era 100% validada para onde? Público quente. Eu peguei a Big Idea e transformei no webinário. Primeiro webinário, zero de resultado, investimos 5 mil, voltou nada. No segundo, a gente já empatou. Depois de 3 meses, esse foi um dos nossos maiores cases. Estão faturando hoje 170 mil por semana, através do webinário. Quer dizer que você vai faturar em 3 meses? Não. A gente tem um espaço de 6 meses para te levar para 350 mil de faturamento por mês. Sempre no público frio. Mas isso não é com ROAS de 1.5 não, né? Não. A gente busca aqui pelo menos um ROAS de 4. Não é à toa que a gente é um dos únicos do mercado a garantir contrato. Primeiro, a gente só fecha com quem de fato está muito conectado com a metodologia, o produto, e a gente consegue entender que aquilo do público frio realmente tem tração. Não adianta você chegar aqui com o valor do Pix para mim e querer entrar que você não vai.
Você precisa entender que a gente consegue ser, de fato, um divisor de águas para você conseguir escalar no perpétuo, e a gente precisa entender que a nossa metodologia, de fato, eu consigo te tracionar. Porque pode acontecer de eu pegar produtos por dinheiro, como já aconteceu lá em 2022, eu me fudi. E quando eu vou colocar na metodologia, o cara não tem perfil de condução, o funil dele não tem NTV que eu consiga realmente tracionar, e tipo assim, o cara não tem resultado. Então tem que ter essa sinergia que para nós é o nosso grande diferencial. Tipo assim, a gente tem metodologia validada, você tem produto validado. Então o que falta pra gente conseguir fazer isso aí 400 mil por mês? Você pagar a gente só. Turma, isso aqui foi uma troca, basicamente, de um possível cliente aqui para nossa implementadora. E você pode perceber que um dos grandes pontos meus é sempre muito pegar essa questão de construir previsibilidade. E além de construir a questão de previsibilidade, é de fato a gente construir um ecossistema que não dependa do expert estar ao vivo, não dependa de fazer construção de conteúdos, não dependa de fazer lives. Quer dizer que lançamento através de lives é insignificante, Zoom é insignificante? Não, na verdade lançamento é um tipo de funil, webinar é um tipo de funil, Typebot é um tipo de funil, e a gente tem um mecanismo muito forte para construir esse movimento semanal, ao invés de você lançar a cada 2, 3 meses, gerando muito mais previsibilidade, muito mais ROAS, e na essência, como eu já comentei aqui com vocês, a gente tem que ter uma sinergia. A gente precisa entender que a gente de fato consegue ajudar quem está nos contratando, e o produtor, o coprodutor, precisa também sentir que a gente de fato é uma ajuda para ele. Porque muitas vezes acontece de você só fechar por fechar, ou seja, é mais uma venda, é mais um Pix, é mais um cartão ali pago na tua plataforma de vendas, e quando você vai para o processo existe um desalinhamento enorme. E o desalinhamento comparado com a expectativa, quando se rompe, quebra o contrato. Então o expert tinha uma expectativa que de fato vocês conseguiriam ajudar ele, e vocês de fato acreditavam que o expert conseguiria realmente executar aquilo que é como premissa para vocês. Então, cara, um dos pontos mais importantes que eu sempre faço, o cara pode ter dinheiro. O cara pode ter dinheiro para me pagar 2, 3, 4 vezes mais. Mas a sinergia, ela é mais importante do que o fechamento. Porque quando a gente começa a conduzir, quando a gente começa realmente a botar a mão na massa, isso para nós é o maior diferencial. E quando você trabalha em sinergia, o que acontece? A execução flui, o projeto flui e o resultado ele é quase que inevitável. Fala, turma, hoje é quinta-feira, a gente tinha como programado ali, estamos indo no hotel agora, na verdade, a gente tinha programado basicamente hoje fazer a gravação. Não vai não esse negócio, cara, que isso? Ah, não, liguei o carro, pô. Aí. Ei, o cara pega carro elétrico e não sabe nem dirigir, né? Não é igual o Saveiro que você tem a marcha aqui e tal. Mas qual que é a ideia? A gente veio pra Floripa justamente para poder gravar um aluno, né? Não é gravar o aluno, fazer toda a parte de implementação ao vivo com ele. Tava tudo certo, tudo configurado para de fato acontecer, copy escrita, a gente passou madrugando, escrevendo a copy. E como isso aqui é real life, backstage total, surgiu um imprevisto para ele, a gente não vai conseguir gravar. Então, todo o contexto desse vlog aqui, ele foi construído de fato para mostrar a vida real para vocês aqui, sem contar somente a parte boa. Então, hoje, que era para a gente acontecer, de fato, essa gravação, a gente vai transformar isso aqui agora num conteúdo um pouco mais denso, né, de como a gente consegue construir uma autoridade em cima de uma audiência que nunca te viu na vida, né? A gente acabou de sair aqui do hotel, então vamos aproveitar essa caminhada aqui do trânsito para explicar para vocês como é que a gente faz essa construção. O mundo ideal, de fato, seria a gente fazer essa gravação com o expert, não vai acontecer. Inclusive, a gente tem um aluno que está gravando agora lá em São Paulo, né? Uma equipe está lá fazendo o processo com ele, que é o Guilherme da Latos. Então o pessoal tá gravando, ó, bota aí pro pessoal dar uma olhada. O pessoal tá gravando o webinário. Então, o negócio em São Paulo tá pegando fogo. Em Floripa, morgou, como diz minha esposa. Então, isso aqui que você tá vendo, basicamente, é o que a gente iria implementar aqui em Floripa com esse aluno. Mas por conta de agenda, ele na verdade vendeu um mastermind, né, para uma pessoa, e essa pessoa tá aqui em Floripa. E obviamente, né, que vai priorizar a venda, tem que priorizar a venda na verdade. E a gravação a gente consegue fazer depois, tá? Então, essa aqui é basicamente a introdução. E pessoal, eu vejo que muitas pessoas têm muita dúvida, né? Sobre a maneira como a gente conduz
a parte de webinário. Então, o webinário é dividido em 3 principais pontos. A gente tem o início, meio e fim, né? Então, o início você precisa construir uma boa interação para conseguir reter essa galera e construir uma pré-autoridade, que a gente chama aqui. E essa pré-autoridade faz com que a pessoa comece a entender que existe realmente algo de muito valor dentro daquilo que você ensina, justamente pelos comentários que vão surgindo, né? Eu vou até botar aqui alguns exemplos na tela para você ver de alguns comentários surgindo, algumas enquetes surgindo durante o webinário. Durante o conteúdo, a gente intensifica isso, né, demonstrando realmente uma autoridade que a gente tem sobre o assunto, uma dominância sobre o assunto. Isso faz com que a autoridade que saia da pré-autoridade, de fato, seja uma autoridade construída. E no final a gente tem o pitch. Então, depois que a autoridade está construída, a gente vem para a escassez, né, de fazer com que a pessoa tome decisões muito mais rápida através do efeito manada. Então, a gente constrói também no pitch um efeito manada simulado para que a pessoa entenda que várias pessoas estão tomando decisões de compra. E uma vez que várias pessoas estão tomando decisões de compra, ela também acaba tomando essa decisão um pouco mais rápida. Eu gosto muito de tirar como base, né, um exemplo muito prático. Tem um negócio de vídeo cacetada, se não me engano, de um cara sai correndo na rua assim, meio que fugindo de alguém. E a pessoa, sem conhecer aquela outra pessoa, também sai correndo, porque acha que alguém está atrás daquela outra pessoa. E todo mundo sai correndo junto. E isso faz com que outras pessoas acabam saindo correndo com outra pessoa que nunca viu, sem saber o motivo, sem saber o porquê. Acabou de ver fulano correndo numa esquina assim, e ela vai junto. Justamente porque algo está acontecendo e lá ela não quer ficar. Então ela sai. Então, basicamente, essa analogia eu gosto de trazer como base para o nosso pitch durante o webinário. Então, assim, na parte do início, o que é muito importante? A gente começar a construir essa pré-autoridade. Então, você imagina o seguinte, vou até simular aqui, tá? Como eu faria e como a gente faz, na verdade. Então, tem as introduções. Fala, pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo, a gente está começando aqui um processo onde você vai aprender como construir um fluxo de caixa muito mais rápido, muito mais previsível, através do funil da webinar. Então, cara, comenta aqui no chat de onde vocês são, se você é de São Paulo, se você é do Rio Grande do Sul, se você é de Santa Catarina. Ó, eu vi que o Renan acabou de comentar aqui que ele é de São Paulo, o Lucas falou que é de Cuiabá, Marina falou que é de São José. Putz, Marina, se eu não me engano, você é aluna nossa, não é? Ali de São José. Se não me falha a memória, a Marina é a nossa aluna. Comenta aqui, Marina, se é você de fato ou se eu tô confundindo aqui. Enquanto a Marina comenta aqui, pessoal, vou tomar um gole de Red Bull aqui, porque ninguém é de ferro, né? Olha aí, a Marina acabou de comentar que ela é nossa aluna, fez nosso processo de implementadora em 2024, dezembro. Pela primeira vez, ela conseguiu construir um webinário de múltiplos 6 dígitos semanal. Do caramba, Marina. Então, pessoal, é muito bom ter vocês aqui. E isso que eu estou construindo é totalmente pensado, raciocinado. Isso faz com que as pessoas que não estão comentando, as pessoas que não estão interagindo, começam a perceber essa autoridade. E por que isso é importante? A interação é importante para que a gente consiga, de fato, fazer as pessoas estarem engajadas. E mesmo que a outra pessoa não comente, quem de fato está ali ao vivo e não está comentando, ela percebe um volume de mensagem. E quando eu converso com um aluno, quando eu converso com outras pessoas, o simulado ao vivo se torna muito mais forte, se torna muito mais verdadeiro, né? Apesar de ser uma grande simulação, a gente em momento algum fala que a gente está ao vivo, em momento algum a gente fala que isso está acontecendo agora, só que a gente dá a entender que a gente está ao vivo. Então essas interações que a gente faz, ela é como se fosse a ponte inicial. Tipo assim, putz, a pessoa nunca me viu, aí viu o comentário de um aluno, esse aluno passou um feedback positivo, cara, tô gostando, tô curtindo, tá fazendo sentido, e tô percebendo que outras pessoas já compraram dele e tiveram resultado. E aí, depois eu venho muito pra parte de enquete, né? Então, pessoal, cara, volta aqui na enquete, se você já foi meu aluno e qual que foi o teu resultado. Tem uma enquete aqui, ó, aparecendo no chat pra vocês. Volta aqui, se você já teve resultado comigo, qual que foi o teu resultado, se você faturou 50 mil, se você faturou 100, se você faturou meio milhão. E essa enquete eu também introduzo os dados. De forma totalmente racional e sem firula, a gente manipula os dados da enquete. Só que a palavra manipulação ela pode pegar de uma forma um pouco negativa quando a gente fala, né? Então a gente introduz os dados dentro da enquete
Mas em nenhum momento a gente trabalha com dados que não são reais. Em nenhum momento a gente introduz depoimentos dentro dos comentários do webinário que não são reais. Tudo que você vê são depoimentos que já foram enviados em vídeos, que foram depoimentos que já foram enviados em texto para nós, e a gente pega tudo isso e transforma em experiência para webinário. Você nunca vai ver, pelo menos a HighWeber, que é a minha empresa, você nunca vai ver a gente construir webinários para outros clientes, para outros mentorados, para quem contrata a nossa implementadora, e construir depoimentos que não existem. Eu sei que tem muita gente na internet que acaba manipulando depoimento, acaba criando foto da IA, acaba criando um monte de coisa, né? Pedindo para alguém mandar texto no WhatsApp, para poder, ou até áudio, né? Confirmando a validação daquele método. A gente só trabalha com a realidade. Se não tem depoimento, primeiro que a gente nem roda, né? Se a pessoa não tem resultado com aquilo que ela entrega, a gente não roda, a gente não constrói esse tipo de webinário. Primeiro a pessoa já precisa estar vendendo, para a gente conseguir de fato ver que aquilo é válido, né, tá validado da verdade, a gente consegue escalar. Então as enquetes elas surgem como uma ponte de alavanca, ainda maior na tua autoridade. Agora vem o terceiro ponto, o que para mim é o mais importante. Tá? Se você ficou até aqui, isso aqui vai ser o ouro para você de uma forma muito foda. Todo webinário ele é pensado em quebrar objeções. E por que muitas pessoas não compram em lançamento? Porque as pessoas saem antes de quebrar suas objeções. As pessoas não perguntam em lançamentos da mesma forma que elas não perguntam em webinário. Então como é que eu quebro uma objeção de uma pessoa que não pergunta? Eu pego as 10 maiores objeções que a minha audiência tem, e geralmente a objeção de uma pessoa, de 2 pessoas, 3 pessoas, é a objeção da maioria. Né? Então a gente vê através da pesquisa, por exemplo, uma das objeções para quem roda webinário é como conduzir o webinário. Essa é uma das maiores objeções. E como é que ela conduz essa parte de copy. E aí eu trago isso para os primeiros 60 segundos a 120 segundos, ou seja, 1 minuto a 2 minutos do meu webinário. Então depois que eu faço essa interação com o aluno, depois que eu faço essa interação com a enquete, eu trago a primeira objeção. Então, pessoal, ó, eu vi que o Ribas acabou de comentar aqui, Léo, rodo lançamentos, já faço entre 50 e 100 mil por lançamento, mas a minha maior dificuldade é como eu posso conduzir o webinário simulando que eu estou ao vivo. E aí eu pego essa pergunta e eu transformo em resposta. Pessoal, tem mais alguma pergunta aqui? Ó, a Rayana acabou de comentar que ela sempre teve o desejo de rodar o webinário, mas para ela, público frio nunca converte. Porque ela já rodou VSL, já rodou Typebot, já rodou não deu para entender muito bem aqui. O webinário realmente funciona ou precisa ter audiência? Pega isso. E eu transformo isso em resposta. Putz, Rayane, muito boa sua pergunta. A maioria das pessoas realmente não consegue tracionar do público frio porque justamente não consegue converter essa audiência, quebrar objeções tempo suficiente e mostrar uma autoridade que até então não existia. E o webinar ele vem justamente para isso, para que eu consiga quebrar. Né? E tudo isso que eu estou falando para vocês vai quebrando a objeção. Da mesma forma que eu estou interagindo aqui com uma tela de Waze, mas a maneira como eu olho para a tela durante o webinário, né, porque ele está olhando para uma cópia, ele não está olhando para um comentário de fato. Ele está olhando para uma tela que está lá as cópias que ele precisa ler aquele comentário. Então já é tudo pré-configurado para que o expert leia o nome da pessoa, a pergunta e ele introduza a resposta. Lê a enquete, já sabe os dados, depois, ó, pessoal, 80% votou aqui que já faturou múltiplo 6 com a nossa metodologia, porra, do caramba, e tal. E eu também trago pontos negativos para o webinário. Né? Então, quando eu trago essas objeções, eu quebro elas, eu venho para os desafios, né? Os desafios de rodar um webinário. Para que a pessoa entenda que isso aqui não é só um sonho, mas sim é a realidade. Então, esses são os primeiros minutos de roda de webinário que faz a pessoa o quê? Permanecer. Esse é o gancho. Não adianta você captar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que tipo assim, 1.000 pessoas vai para tua aula, daqui 10 minutos tem 300, 200 pessoas, saca? E o webinário permite a gente construir essa autoridade rápida nos primeiros minutos, porque a gente faz o comentário aparecer. Se vai para uma live no YouTube, por exemplo, você precisa que a pessoa tome essa decisão de escrever. E muitas pessoas vão embora com objeções não resolvidas, porque ela não viu ninguém perguntar, e se ela não viu ninguém perguntar, você não respondeu a objeção dela. Então eu pego as maiores, trago para o início do meu webinário e faço essa quebra, e aí eu introduzo para o conteúdo, que agora a gente entra no segundo pilar. E aí agora nessa parte do segundo pilar, a gente entra realmente na parte de entrega, né? E o que é muito importante na entrega? Você realmente entregar seu ouro. Não existe encher linguiça, não existe eu te dar uma ideia, não te entregar o como. No conteúdo eu entro realmente no como, tá? Obviamente que eu não posso entregar
tudo para ela, no sentido de transformação. Mas imagina o seguinte, eu quero te ensinar a correr 20 km. Nós vamos imaginar que o webinar ele roda em torno dessa comunicação. Como você pode correr seus primeiros 21 km, sua primeira meia maratona, é isso, né? Meia maratona? Isso. Meia maratona e realmente conseguir ter essa vitória, essa conquista para você. Dentro do meu conteúdo, eu te ensino como correr seus primeiros 1 km, 2 km, se você é uma total iniciante e nunca botou um tênis de correr na vida. Então eu te mostro que você consegue fazer pelo menos 1 km, 2 km, 3 km ou até 5 km. E eu te aproximo muito mais depois do meu pitch. Por quê? Se eu chego para ensinar uma pessoa a correr, por exemplo, 100 km e a pessoa não corre nem 5, gera uma distância enorme. E a pessoa ela se sente incapaz de executar aquilo. Trazendo para o nosso mundo digital, seria, por exemplo, o seguinte: eu vou te ensinar como fazer 1 milhão por mês com o webinário. A pessoa quer? Ela quer, mas ela não faz nem 10. E então ela enxerga uma distância discrepante de eu não me sinto capaz de fazer isso. Agora, uma pessoa que faz 10 pode fazer 100? Talvez. É um pouco mais difícil. A pessoa que faz 10 pode fazer 50, 60, é muito mais provável. Então, a minha comunicação, ela sempre gira em torno tipo, da possibilidade. Eu preciso que eu entenda que quem eu estou trazendo para minha aula está aqui, está nesse cenário. Por isso que um webinário nosso chega a ter quase 30 versões ativas rodando simultaneamente, que eu já vou falar sobre isso. Eu sempre gero conteúdos que estão próximo do momento atual que a minha audiência está. Então, olha só, eu vou te entregar um plano tático. Eu já sei que você faz 5 mil, 10 mil, 20 mil reais por mês. Eu vou te ensinar um plano tático para você começar a fazer isso semanal. Ao invés de você fazer por mês, eu quero te ensinar a fazer isso aí por semana. E ela pensa, putz, eu já faço 50 mil por mês, para mim fazer 50 mil por semana, legal, é isso que eu quero para mim. Faz sentido. Agora, fazer 1 milhão por semana, a pessoa cria uma distância porque ela não consegue executar e nem enxerga que ela é capaz de fazer aquilo, porque ele está muito distante para ela. Então, o conteúdo ele precisa rodar muito em torno disso. A capacidade e ele sair dali sabendo que pode fazer aquilo. É a ponte mais importante, porque talvez ele não converta na hora, mas converta depois com o teu comercial. Vamos voltar para a questão da corrida. A pessoa sai do meu conteúdo sabendo como correr 1 km, 2 km, de forma constante e de forma estratégica e que de fato não vai machucar os pés, não vai tornar tão cansativo essa jornada. E no pitch eu te mostro o como você pode alavancar seus resultados. Então, como é que você pode correr 20 km ao invés de 2, 3? Como é que você pode usar a mesma estratégia que te possibilita correr 2, 3 km, correr 20 num curto período de tempo com o meu acompanhamento? Né? Então, se a gente fosse trazer para o mundo digital, seria: olha, você já faz 5, 10, você vai sair dessa aula aqui fazendo 30, 40 talvez, mas eu quero ser teu guia, eu quero te mostrar o passo a passo, eu quero te acompanhar e eu quero te levar para os 100 mil por semana. Eu quero estar do teu lado, eu quero que você conte com a minha equipe, eu quero que você conte comigo, principalmente, de estar junto com você nessa nova jornada. Você, saindo daqui, já entendeu que você pode e você consegue. O que eu quero te mostrar é a possibilidade de acelerar teu resultado. A gente vai acelerar teu resultado junto com você, para você parar de fazer isso aí por mês e começar a fazer isso por semana. Eu quero ser teu guia, eu quero te mostrar o caminho, eu quero te ensinar na prática como é que a gente constrói isso. E aí, de novo, faz a construção do efeito banana. Né? Então, o efeito banana, agora que a gente entrou no pitch, é justamente o quê? Várias pessoas dizendo que compraram. Putz, acabei de comprar, eu já comprei teu curso mês passado, tô renovando agora, tal, que tá aparecendo na tela aí para vocês também. Esse efeito banana que a gente constrói é para gerar justamente mais volume de vendas das pessoas que de fato estão assistindo, tá? Então esses são os 3 blocos: início, meio e fim, para de fato você conseguir segurar a retenção, mostrar a capacidade de execução e depois você faz essa alavanca de aceleração de resultado, seja para área fitness, seja de emagrecimento, seja de ganho de dinheiro, seja de mentalidade, espiritualidade, tudo está em torno disso. Eu quero acelerar seu processo de aprendizado. Eu te mostrei que você é capaz de fazer, mas eu quero acelerar e te levar mais rápido para um lugar que você talvez nem imagine chegar. Basicamente é isso. Depois que eu fiz toda essa parte de introdução com vocês, início, meio e fim, eu falo muito disso do início, meio e fim, porque depois que eu validei o conteúdo e validei o pitch, eu começo a fase de escala do meu webinário. Então, se vocês se recordam, eu falei sobre a gente rodar 20, 30 webinários simultâneos para o mesmo expert. Por quê? Depois que eu validei o conteúdo e validei o pitch, eu mudo o início, que é para quem é aquela aula. Porque imagina o seguinte:
Quando eu tenho várias pessoas com várias objeções, e eu trato alguma delas, eu deixo algumas objeções de fora, né? Eu pego as principais. E por eu ter colocado essa objeção de fora, pode acontecer da pessoa não se sentir pertencente àquela aula, àquele conteúdo e achar que o meu método não é para ela, quando na verdade é. Então o que é importante? Depois que você valida o conteúdo e o pitch, você sempre muda o início, que é para quem é aquela aula. Então eu não consigo falar com muitas pessoas ao mesmo tempo e converter todo mundo ao mesmo tempo. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar diversificar minha comunicação, que é os níveis de consciência que a gente chama na linha de copy. Então tem pessoas que têm objeções, por exemplo, de corrida. Vou pegar de novo a linha de corrida. Tem pessoas que já correm 5 km ou 10 km. E ela é totalmente diferente da pessoa que corre 1 ou 2. Porque a pessoa que corre 1 ou 2, ela não tem constância. Então o problema dela não é constância, certo? De quem corre 10, 15 km. O problema pode ser fôlego, o problema pode ser uma técnica, né? Uma técnica de corrida. O problema pode ser 1 milhão de coisas, mas não é constância. O problema já de quem só corre pouco, 1 km, de forma esporádica ainda, é a constância. E o problema dela não é fôlego ainda, porque ela nem corre direito, não é talvez o tênis, porque talvez ela nem use, e não é técnica, porque ela também não pratica. Dito isso, eu não consigo vender o mesmo produto, mesmo que o meu produto resolva a dor dessas 2 pessoas, com eles na mesma sala. Porque quanto mais variação de conteúdo e de persona eu tenho dentro da minha aula, a pessoa acha que aquilo não é para ela. Então é muito importante que depois que você valida o conteúdo, o pitch, o início, que no começo é mais global, no começo é mais para todo mundo, você vai diversificando a comunicação. E ali acontece o processo de escala. Então eu vou diversificando a comunicação, falando somente com quem nunca correu, conteúdo e pitch validado. Depois eu pego a galera que, tipo assim, corre esporadicamente, conteúdo e pitch validado, uso o mesmo conteúdo, o mesmo pitch, e depois eu começo a conversar com as pessoas que já correm e sente falta de técnica, de fôlego, de qual tênis utilizar, etc, etc, mesmo conteúdo, mesmo pitch, e aí eu vou transformando isso em diversos processos de escala. Trazendo para o mundo digital, tem pessoas que gostam, precisam de escala no digital, mas não entendem nada de Power BI, não entendem dashboard, não entendem a importância daquilo. Se eu pego essa pessoa e me comunico com ela e com quem entende de Power BI numa aula, quem entende de Power BI vai querer comprar. Só que quem não entende vai achar que aquilo é tipo muita coisa para ela. E se eu trago uma comunicação mastigada para quem não entende de Power BI e eu boto o cara que entende muito de Power BI na mesma aula, o cara que entende vai querer sair porque acha um conteúdo muito superficial. Então eu não consigo falar tecnicamente e de forma superficial com essas 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu preciso dividir, eu preciso colocar a pessoa que entende de Power BI numa sala e eu preciso botar a pessoa que não entende de Power BI para processo de escala em outra sala. Eu preciso falar, cara, você entende de planilha? Porra, entendo. Cara, existem planilhas que podem potencializar teu negócio. Existem planilhas que podem te dar o direcionamento que está faltando para você escalar teu criativo e teu público. Tu sabe de onde que vem a resposta da pesquisa, de qual criativo, de qual público está convertendo? Putz, não sei. Cara, existe uma técnica, né, que o pessoal chama ali de Power BI, né, para você criar cruzamento de dados. O que é cruzamento de dados? Eu vou explicando, o cara entende que Power BI é uma das pontas, né, essa questão de dashboard é uma das pontas, uma das técnicas, ferramentas que as pessoas utilizam para poder fazer escala. Se eu falo isso com quem já entende, a pessoa vai embora, porque ela acha que o conteúdo é muito superficial, ela acha que ela está aqui e o tema da aula está aqui. Como é que eu converso com o cara de Power BI? Como é que ele consegue utilizar o Power BI de uma forma mais estratégica? Cara, se você já usa Power BI no seu negócio, eu vou te mostrar como criar isso aqui. Te dá um overview 100% atualizado, que se comunica com o teu WhatsApp, manda notificação para o teu WhatsApp, quando o lead está muito caro, quando o CPA estourou, e também resumos estratégicos para que você consiga melhorar suas campanhas. Como ele já faz aquilo, como ele já faz Power BI, ele precisa melhorar e ajustar. E aí é outro tema de aula, outro tipo de conteúdo para 2 pessoas que querem o mesmo objetivo, mas que estão em níveis de consciência diferentes. Por isso que a diversificação ela é importante na fase de escala. No primeiro mês, no segundo mês, você não faz a diversificação. A não ser que você acerte muito rápido o teu processo de escala, que raramente é o caso. Né? Existe um processo de validação ali contínuo, que nunca termina, na verdade. A gente sempre está testando, validando. É uma engrenagem que nunca para de girar e acontecer, mas ela é importante para que você consiga realmente tracionar o teu projeto.
Turma, estamos aqui finalizando, tomando café da manhã aqui com o Videomaker. E qual que é o grande ponto, né? Você já entendeu que o webinário é um dos processos muito forte e vai ser cada vez mais forte, uma ponte de funil que você possa escalar, né? Você possa escalar aí sempre no público frio, sem depender tanto de lançamento. E tem aquelas pessoas que falam, lançamento morreu, BSL morreu. Na verdade, não morreu e nunca vai morrer. Na verdade, assim como o lançamento é um tipo de funil, webinário também é. E a nossa missão, né, minha grande missão dentro da HiWeber, que é a nossa empresa que a gente construiu, é formar 100 empresas até o final de 2025. Por isso que esse vlog tem existido. Formar 100 empresas até o final de 2025 e vou fazer 6 a cada 7, ou seja, 100 mil de faturamento a cada 7 dias toda semana. E se você sentiu que a gente realmente pode te ajudar, preencha aqui o formulário que está aqui abaixo, que vai ser uma enorme satisfação poder te ajudar a escalar seu projeto junto com a nossa implementadora. Como eu já te expliquei, a gente executa todo o processo de webinário, tudo para você, você só executa a parte de gravação e dependendo do modelo que você entra, a gente vai estar ali, inclusive com o Videomaker, para gravar essa interação, etc, e te ajudar a escalar esse teu produto, esse teu projeto. Então, se você quer ser uma dessas empresas que vão junto com a gente fazer 6 a cada 7 toda semana com o webinário, clica aqui no botão, no link, na verdade, no botão do link aqui na descrição, preencha ali que eu quero conversar contigo do Zoom. Fechou? Tamo junto.